Bom, hoje a gente vai dar continuidade, então. Na semana passada a gente começou o estudo, né, do livro de Ruth, mas a gente não entrou no primeiro capítulo, porque a gente fez uma contextualização geral. A gente buscou entender qual que era o contexto que aquelas pessoas estavam vivendo para fazer algumas escolhas. Então a gente entendeu como que era a época em que os juízes estavam governando, né? O povo de Israel. Quem eram esses juízes? A gente viu que eram líderes tribais, pessoas, né, das 12 tribos de Israel que assumiam o governo, a liderança do povo para conduzi-los. A gente viu que foi uma época de muitos e graves pecados, em que cada vez a gente viu pecados piores acontecendo, e aí, quando vinham as consequências daqueles pecados, que o povo de Israel clamava a Deus, Deus perdoava, tirava, né, aquela punição, normalmente eram domínios de outros povos, Deus voltava atrás, concedia perdão e o povo voltava a pecar de forma cada vez mais grave. Então, a gente viu que era um período muito turbulento, e graças a esses pecados foi que a gente viu que teve uma grande seca, um período de grande fome, que levou à mudança do Elimeleque com a sua família. E a gente entendeu também como é que as viúvas viviam naquele contexto. A gente viu que elas eram maltratadas, roubadas, né? Não tinha quem as defendesse. E aí a gente consegue, com isso, então, entender o que vai acontecer no livro de Ruth. Hoje, então, a gente vai começar a estudar o capítulo 1. O versículo 1 do capítulo 1 do livro de Ruth traz que, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, o que está falando aqui é que o Elimeleque, que foi esse homem, com a sua esposa e os seus 2 filhos, partiram, saíram de Belém de Judá e foram para Moabe. E eles foram por quê? Por causa de um grande período de seca e fome que aconteceu em Belém de Judá. E aí, na semana passada, a gente entendeu que esse período de fome foi uma consequência dos graves pecados que estavam sendo cometidos pelo povo de Israel, né? Então, Elimeleque, esse homem, sai de Belém de Judá e vai para Moabe com a sua família, fugindo dessa fome. Aí o versículo 2 fala que este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, o que está falando no versículo 2 é que Elimeleque era o nome do homem, Noemi, o nome da mulher, o filho mais velho, primogênito, era o Malom, e o filho mais novo, o Quilion, né? E fala que eles eram efrateus. Chamar de efrateus é a mesma coisa que falar que eles eram de Belém de Judá. E como que a gente sabe isso? Que é sinônimo, né? Quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 19, fala, né, está contando sobre a morte de Raquel depois do parto de Benjamim, e fala assim, olha, assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Então, a gente sabe que falar que Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion eram efrateus é a mesma coisa de falar assim, olha, esse povo era de Belém de Judá. E aí fala que eles foram para Moabe e ali ficaram. Ficaram por quanto tempo a gente vai ver daqui a pouco. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, né? Então fala que o Elimeleque morre e que Noemi continua lá em Moabe, né, com os seus 2 filhos. E aí fala no versículo 4, esses filhos, né, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, mulheres de Moabe. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, Malom e Quilion cresceram em Moabe, e depois que eles cresceram, eles se casaram. O Malom casou com a Ruth, que era moabita, e o Quilion casou com a Orfa,
que também era moabita, e fala que eles ficaram ali por quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então fala que os filhos, Malom e Quilion, morreram também, e que Noemi ficou sozinha, né, desamparada, perdeu o marido, perdeu os filhos também. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então, o que está falando aqui? Que a Noemi, depois de perder o marido, perdeu os 2 filhos que eram casados, né? A Noemi pegou as 2 noras e estava voltando para Belém de Judá. Por que ela estava voltando para lá? Porque ela ficou sabendo que Deus tinha se lembrado do seu povo, ou seja, que Deus tinha permitido, tinha perdoado, né, o seu povo e tinha permitido que voltasse a ter fartura lá, tinha alimento de novo em Belém de Judá. Como não tinha nada que aprendia em Moabe, ela está então voltando com as suas 2 noras para Belém de Judá. Mas observem que antes de chegar em Belém de Judá, no meio do caminho, a Noemi pensa, ela fala assim: olha, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e também comigo, né? Então, no meio do caminho, antes de chegar em Belém de Judá, a Noemi pensa e fala assim: não, minhas filhas, olha, voltem para trás, voltem para Moabe, voltem para a casa das mães, dos pais de vocês, né? E que o Senhor use convosco de benevolência. O que é benevolência? No dicionário fala que é a qualidade ou virtude do que é benévolo, ou seja, ela está falando assim: olha, que o Senhor use de boa vontade, tenha boa disposição com vocês, que o Senhor trate vocês bem, que faça o bem a vocês 2. E aí ela completa: como vocês usaram comigo e também com os que morreram. Então a gente está vendo aqui que Noemi reconhece que Ruth e Orfa foram boas esposas para os seus filhos e foram boas noras. Elas usaram de boa vontade, de benevolência com a Noemi e também com os seus filhos. Então, ela reconhece que foram boas esposas e boas noras, né? E Noemi sabia o que a aguardava. Lembra que a gente viu na semana passada o quanto era difícil a vida das viúvas, né? Então, ela sabia que ela ia passar por dificuldades. Então, o que ela fez, essa decisão de mandar as noras de volta, era um cuidado com essas noras, né? Tratando essas noras como se fossem filhas. Ela sabia que ela ia passar dificuldade, mas ela preferia passar por dificuldade sozinha do que ver as 2 noras sofrendo com ela. E aí, a primeira parte do versículo 9 tem assim: olha, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido, e beijou-as, né? Então é como se Noemi estivesse falando assim com Ruth e com Orfa, né? Eu desejo a vocês felicidade, tá vendo? Olha, que vocês sejam felizes. Eu desejo a vocês a benevolência de Deus, que Deus trate bem, cuide de vocês, né? E desejo também um novo casamento. Olha lá, cada uma em casa de seu marido. Então ela está desejando que as suas noras voltem para Moabe, consigam novos maridos, né? E que sejam felizes e cuidadas por Deus, né? E a gente percebe aqui uma proximidade entre a sogra e as noras. Então a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que viver, né? Eu ainda não tenho nora, mas quando eu tiver, eu quero viver bem com elas, né? Olha, a Noemi cuidando das 2, mandando de volta para que elas não sofressem, desejando felicidade, harmonia, né? Desejando que elas casem de novo, que o Senhor cuide delas, e despede das 2, dando um beijo nela, mostrando que elas tinham proximidade, né? E aí o final do versículo 9 fala: elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Então a gente percebe aqui amor e fidelidade.
não só de Noemi com as noras, mas das noras com Noemi. A Noemi queria cuidar das noras, fazê-las voltar para que elas tivessem uma vida melhor, já que ela sabia que ia passar por dificuldades. Mas a gente vê também a fidelidade das noras, das duas, querendo ficar com Noemi, mesmo sabendo que passariam por dificuldades, né? Elas queriam permanecer com a sogra, cuidando dela, né? Então a gente vê aqui muito amor, muita fidelidade envolvida nessa relação. Aí o versículo 11. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Então a Noemi está falando assim: olha, voltem para a casa dos pais de vocês. Eu já tive Malom, já tive Quilion, não vou ter outros filhos, né? Então não dá, não tem novos filhos para casar com vocês. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido. Então, o que está acontecendo aqui é a Noemi falando assim, não, voltem para Moabe. Eu já sou velha, olha lá, a Noemi saiu com o marido e os filhos de Belém de Judá, ainda jovem, e agora ela fala assim, olha, eu já estou velha, né? Já estou velha, não tenho marido, e mesmo que eu conseguisse um marido, mesmo que eu tivesse uma noite com ele hoje e conseguisse engravidar, vocês não poderiam esperá-los crescer para que se tornassem seus maridos. Então, vocês iriam abrir mão de ter maridos para ficarem comigo? E ela fala assim: não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, ela está falando assim: olha, é por vocês, por ver que vocês vão sofrer, é que o meu coração está amargurado contra o Senhor. Então, não, é melhor que vocês voltem para Moabe, para a casa dos seus pais. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, a Noemi manda as duas voltar. A gente vê que, com tristeza, a Orfa se despede das duas e volta para Moabe. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então a gente vê aqui que Noemi está muito amargurada, né? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ela manda as noras de volta para Moabe. A gente vê que Orfa volta, que Ruth insiste em ficar, e a gente percebe que Noemi conhecia a vida em Moabe, conhecia, né, sobre os pecados, sobre a idolatria. Ela fala: olha, voltem para os deuses de vocês, voltem para a casa dos pais. A gente percebe, então, uma amargura em Noemi, né? Mesmo sabendo para onde ela estava mandando as suas noras, ela está descrente no Senhor, né? Pelo sofrimento que ela vivenciou, ela prefere mandar as noras de volta para os seus falsos deuses, né? Então ela disse: não, volta, Ruth, volta para lá. Disse, porém, Ruth: não me instes. Instes quer dizer, não insista, né? Não insista para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então a gente está vendo Ruth falando assim: olha, não insista para que eu te deixe, eu não vou, não me obrigue a ir. Onde você for, eu vou junto. Onde você ficar, é ali que eu vou ficar. O teu povo é o meu povo, e olha que lindo, o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth reconhece aqui a soberania de Deus, né? Ela fala assim: é o teu Deus que é o meu Deus. Onde você morrer, ali eu vou morrer também, ali eu vou ser sepultada. E que Deus faça o que Ele quiser de mim se eu não fizer isso, se eu me afastar de você. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então a gente vê aqui, olha, que Noemi, embora amargurada, triste, chateada, querendo cuidar das suas noras, Noemi cede, né?
E isso é importante. A gente tem que pensar que nem sempre o outro tem razão, mas a gente precisa dar ouvidos para o que o outro fala e pensar no que o outro fala. Eu sempre falo isso com meus filhos. Falo assim, olha, conselho, gente, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa ouvir os conselhos, pensar neles, né? E tomar as decisões da gente, porque tanto o ônus quanto o bônus da decisão é da pessoa. Mas ouvir o conselho com respeito, com consideração, é importante. Noemi cedeu. Ela, quando Ruth insiste com ela, insiste, ela para e pensa: ó, eu nem sempre estou certa, a gente não está certo o tempo todo, não. Se ela está querendo ficar comigo, então eu vou deixar. Ouvir o que o outro tem a dizer é fundamental. Considerar o que o outro está falando é fundamental. Não é seguir o outro de olhos fechados, mas considerar o que o outro tem a dizer, tem a fazer, o desejo do outro. E Noemi faz isso, né? Ela cede a essa insistência de Ruth e a gente viu aí na Bíblia a consequência disso, né? Ruth é parente, ela é da linhagem de Jesus Cristo. Então a gente vê o quanto foi importante Ruth ter ficado com Noemi. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Então, presta atenção, tudo isso que a gente falou até agora aconteceu no caminho, voltando para Belém de Judá, né? E agora a gente vê, então, relatando que Noemi e Ruth continuam, né, no caminho para Belém de Judá. E aí a gente vê que quando elas chegam lá, elas geram comoção. As mulheres olham e falam assim: gente, mas não é essa aquela Noemi que saiu daqui, que era rica, que era afortunada, que era feliz, que era jovem, né? É essa a Noemi? Então a gente percebe aqui por esse relato que Noemi e o Elimeleque, né, eles eram conhecidos e eram respeitados, e que essa grande mudança de situação gerou comoção dentre as mulheres ali de Belém de Judá. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, ela estava tão amargurada pelo sofrimento, pela dor, pelas perdas, né? Que ela resolve até mudar de nome. Ó, meu nome não é Noemi, não, é Mara, porque Mara significa amargura, né? Ela estava muito, muito chateada e ela se voltou contra Deus, né? Amargurada contra Deus. E ela fala: ditosa eu parti. Ditosa quer dizer afortunada, né? Cheia de boa sorte, eu parti. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então, ela fala assim: olha, quando eu saí de Judá, eu era jovem, né, ditosa, cheia de boa sorte. Fui para Moabe, perdi tudo. Agora eu estou velha, perdi a riqueza, perdi meus familiares. Agora eu sou pobre, né? Não sou mais Noemi, me chamem de Mara, sou amargurada, né? O Senhor se voltou contra mim. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Cega da cevada quer dizer colheita da cevada. Então, estou falando que quando Noemi e Ruth conseguiram chegar em Judá, estava na época da colheita da cevada, né? Isso que está dizendo. Então, primeiro, o que era a cevada, né? Cevada hoje o povo usa para fazer cerveja, mas naquela época usava para fazer pão. O trigo também era usado para fazer pão, mas só que Israel era uma terra de solo ruim. E aí o trigo não desenvolveu tão bem em Israel quanto a cevada. Então tinha grandes plantações e estava na época da colheita. Então, a gente vê que o começo do capítulo fala de grande fome em Judá e da saída do Elimeleque com sua família para Moabe, cheio de esperança de encontrar uma terra melhor, onde eles não passassem por dificuldades. E aí a gente vê que o desenrolar da história acontece, em princípio, em Moabe, e aí a gente vê muitas mortes, né? O marido, os filhos morrendo.
E aí Noemi resolve voltar, mas no meio do caminho de Moabe para Judá, ela desiste e fala assim, não, vocês voltem para casa. E aí a gente vê que a órfã volta, mas que a Ruth permanece com a Noemi. E acaba o capítulo, então, a gente vendo a colheita da cevada. Então, a gente vê o alimento ali à disposição, uma fase de colheita, né? Então, de fartura de alimento para o povo de Judá. Mas vê aqui no final do capítulo uma Noemi muito amargurada. Então, finaliza assim o primeiro capítulo. No próximo encontro, a gente vai ver o capítulo 2 do livro de Ruth e aí vai surgir o Boaz. Então, que Deus nos abençoe.